Então, Yeah. Então, mano, vai. tá tudo calmo aqui, mano. E aí? Aqui também está tudo calmo, está tudo calmo. Estava aqui a preparar a minha água. Yeah. Sei que vou precisar muito, o pessoal está aí agora a entrar. Já, estou a ver. Tem a Alvarina. Yeah, o Marina, o Felisberto, Já. a Nayara, creio eu, Newton. Oh, o Yeah, Newton. Já. sim senhora. Já. Então, pronto, enquanto o pessoal vai entrando, né? Uhum. Gostaria já, desde já agradecer ao Afonso por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Ah, a Alvarina está a desejar boa sorte. Muito obrigado, Alvarina. Muito Obrigado, obrigado. Alvarina. Eu digo que é uma honra porque eu tive um contato com o Afonso. O Afonso não deve lembrar quando é que eu tive esse contato com o Afonso. Em Angola ainda. Em Ah, é? 2010. 2010 para 2011. Na altura do plano de férias. Oh. Eu lecionei na altura do plano de férias. Eu lecionei. Eu lembro que eu calhei num Golambande. Uau! Yeah, em 2010. Uau! Yeah. E foi ali que eu tive o primeiro contato com o Afonso. Pronto, eu não sabia, mas estava naquela, né? Yeah. Yeah. E pronto, foi ali. Depois houve uma altura, né? Acho que depois no Uhum. último dia, ou penúltimo dia, nós fomos todos pro Macarenco e Yeah. tal. Yeah, foi ali. Depois quando eu Uau! pensei, eu conheço esse jovem ali. Esse jovem eu conheço. E Uau! pronto. Ainda E me pronto, e passaste hoje pela temos aqui o Afonso. cabeça, velho. Yeah, eu estava lá. E pronto, e foi uma experiência realmente muito boa, o plano de férias. Foi uma experiência muito boa que eu tive. E pronto, né? E hoje estamos aqui. Hoje vamos falar um pouco tudo isso que o Afonso foi Yeah. fazendo durante Yeah. esse tempo todo. Uau! Então estamos aqui no Uau! Lafando hoje. Yeah, vamos Ah, ver. Sem então, palavras, sério. Isso mesmo. então, ah, sejam bem-vindos a mais um Lafando com a Juventude. Eu sou Edivaldo Rodrigues. Temos aqui um super convidado hoje, que é o Afonso Antônio Mkaka. Falei corretamente, certo? Super! Então, o Lafando com a Juventude é feito à luz da Agenda 2063 da União Africana, não é? Uhum. O Lafando é uma rubrica do LAFA, que se nós fazermos uma alteração nas letras seria falando, então é falando com a juventude, não é? E serve para dar voz e vez aos jovens criativos, talentosos e inteligentes para partilharem uh, as suas experiências, projetos e perspectiva do mundo publicamente, a fim de promover a partilha de conhecimento, o debate livre e aberto, através Uhum. das TICs. Então, no Lafando nós tratamos de assuntos emergentes e importantes para o desenvolvimento da sociedade angolana, em Uhum. particular, porque acreditamos que há muito conhecimento nas mentes dos nossos jovens que, infelizmente, não têm muita visibilidade pública. Hoje nós vamos falar sobre orientação vocacional como um processo de desenvolvimento social. Eu tenho aqui o meu convidado, Afonso Mkaka, que vai fazer a sua apresentação. Mas permitam-me já dizer, o Afonso é um homem de mil ofícios. Eu lembro que eu havia visto uma publicação, não lembro onde, mas já há alguns anos atrás, que o Afonso fazia parte de uma equipa, não sei se era de Reib, se era uma equipa de quê. Epá, o Afonso é homem de mil ofícios. Então, o Afonso, eu sei que nesse momento ainda está na Polônia, certo? Sim. Exatamente. Então, o Afonso é mestre em gestão e engenharia de produção industrial, é pós-graduado em gestão de projetos. E ele vai fazer a sua própria apresentação, vai falar quem é, vai falar se está incluído em algum projeto, para todos Yeah. nós podermos saber quem é realmente o Afonso. Uau! Bem, antes de mais, permita-me Uhum. agradecer Está à vontade. a oportunidade, não é? Uh, especialmente a si, não é, Edivaldo, por me convidar e também ao Pedro. Uhum. Uh, para mim é uma honra, tá? Como você disse, que não é,
epá, não sabia que também poderia fazer parte desse, yeah, desse projeto. Sinto-me bastante honrado, não é? Espero que possa responder, não é, às vossas expectativas. E por outra, eu na verdade eu não sabia que em Angola já havia me cruzado com o Edivaldo. Não me passou pela yeah. Portanto, temos aqui um tema bastante pertinente e atuante. Não é? Digo isso na visão panafricanista, sabendo o que é a África hoje, onde já Exato. temos, onde é que a gente pretende ir. E muito, digamos, especificamente para o nosso caso concreto, a Angola. Sim. Portanto, Realmente. qualquer coisa, portanto, fiquem à vontade, me façam as possíveis perguntas que puderem e, dentro da medida, né, poderei então responder. Espero corresponder às vossas expectativas. Sim. Então, pronto, nós vamos esperar a colaboração do pessoal que está aí do outro lado. O pessoal vai entrando, não é? E à medida que as pessoas forem fazer as perguntas, nós vamos dar um tempo também para o Afonso poder responder essas questões e as pessoas também estejam à vontade para poderem dar as suas contribuições. Pronto. Falando, ou melhor, indo diretamente àquilo que é o nosso tema, não é? Que é orientação vocacional como um processo de desenvolvimento social. Eu gostaria que o Afonso nos explicasse o que é, ou de uma forma simples, o que é então isso de orientação vocacional e para que serve ela? Ok. Antes da gente falar, não é, do que é a orientação vocacional, eu gostaria que a gente olhasse primeiro para o termo vocação. Uhum. Não é? Vocação, portanto, é um termo que surge ou que deriva do latim, não é? Do verbo vocare, que significa chamar. Portanto, é uma tendência, não é? Que alguém, é uma tendência, uma habilidade que uma pessoa tem e que o leva a exercer uma certa carreira académica e, consequentemente, profissional. Uhum. Agora, por que é que alguém que já tem essa habilidade para fazer certa coisa, para exercer uma certa coisa, precisa de ser orientado? Bem, como sabe, quando se trata, digamos, de tomar uma decisão sobre que curso fazer ou que profissão seguir, trata-se de uma decisão de vida, uma decisão que tem um grande Realmente. impacto na vida do indivíduo. Portanto, Uhum. é normal ou é natural, não é, que a gente procure um profissional, em grande parte um psicólogo, não é, para que consiga fazer uma análise do nosso perfil cognitivo, não é, daquilo que são as nossas capacidades, as nossas aspirações, que visão é que a gente tem acerca da própria nossa vida. Ou Uhum. então fazer, para o meu caso concreto, por exemplo, epá, nunca tive dinheiro para procurar um psicólogo. Pois, a orientação vocacional partiu mesmo de casa, não é? Tipo, Uhum. porque como sabe, quando a gente diz que a família é a base, não é, de uma sociedade, isso é uma verdade. Realmente. Portanto, eu quero te perguntar, não é, aos irmãos mais velhos, ao pai, à mãe, onde é que eu me poderia dar bem, porque eles melhor do que eu conseguiam ver, não é? Onde é que eu poderia Uhum. ir. Pois, então eles foram orientando, olha, eu acho que seria bom que fizesse o A e o B. Mas eu não me limitei ali. Eu procurei, portanto, ter contacto com pessoas que já estavam a frequentar ou fazer aquilo que eu gostaria de fazer, de modo a que eu pudesse me preparar psicologicamente sobre as possíveis caídas, porque, Uhum. pensa, embora você tenha vocação para fazer uma certa cena, não quer dizer que você está isento de falhas, de erros. Exato, exato. Portanto, esse contacto com essa gente que conhecia ajudou-me muito. Agora, para que serve? Bem, como disse, isso serve para que a gente consiga evitar aquela de agora, eu fiz só porque eu que tinha, agora está a passar por... Uhum. Pois. Ajuda-nos, não é, para que a gente consiga fazer. Você sabe aquele termo bonito que a gente usa em Angola? Exercer com zelo e dedicação a profissão. Uhum. Bom, para que se tenha um sentido próprio neste termo, então você Uhum. precisa estar orientado a saber onde é que você quer meter-se. Será que, profissionalmente falando, você se sentirá satisfeito depois desta formação? Uhum. Será que você será um profissional humanista ou um profissional robô? Isso quer dizer o quê? Um profissional robô é aquele que executa perfeitamente o seu trabalho porque ele deve o fazer, ao contrário, será despedido. Já o Ok. profissional humanista, não é? Ele executa e, acima de tudo, ele se revê no que faz. Então, daí a Ok. necessidade, né, de a gente ter uma orientação de alguém que conhece ou que já esteja lá. Sim.
Sim, senhora. Sim, senhora. Epá, eu acabei por gostar muito dessa explanação, porque eu pude ver que, primeiro, o Afonso começou na base, para nós podermos entender o que é a vocação, e Pois, depois ir diretamente no que é essa orientação vocacional. E é muito importante quando nós percebemos da base. pois. Mas eu quero entender esse processo de orientação vocacional, não Uhum, é? Como é que ocorre? Quais são as etapas que constituem uhum. esse processo? Ou é algo que do tipo, eu chego e diz, olha, faz o curso X porque é X. Prontos. Bem, é assim. Para começar, uma orientação, quer seja vocacional como qualquer outra, começa com uma conversa, com uma entrevista. Uhum. Porque eu, digamos, eu não sou um vedeta, né, que é para saber, olha, o Edivaldo ele pode fazer o A e o B. Eu, a princípio, devo conversar com o Edivaldo para saber que visões é que o Edivaldo tem de si, não Uhum. é? Onde é que o Edivaldo, digamos, gostaria de estar daqui a uns 10 anos, não é? Que aspirações é que você tem? Por exemplo, na nossa banda, como sabe, permita-me dar o termo banda, porque somos Está à uma banda. vontade, está à vontade. Uh, há um tempo para cá, pessoas que estudaram na mesma escola que eu, o Macarenco, grande parte, pá, nos atiraram só em curso onde, pá, é para eu entrar. Pois, a vaga está aí, tu basas e fazes. Uhum. Né? E você vai aprender a gostar da coisa com o tempo. Há Uhum. quem Isso é depois, verdade. eu tenho colegas, pá, feliz ou infelizmente, fizeram uma Macarenco, mas depois foram para áreas sociais. O que quer dizer que depois, eu sei que essa gente sofreu aí algum problema, não é? Porque não é fácil recomeçar quase do zero no superior. Realmente, realmente. Pois, agora, depois de uma entrevista, essa pessoa, naturalmente, apresenta-se que sou fulano que estava a fazer o A e o B. E, naturalmente, terá que apresentar razões. Por que será que você acha que aí estaria-se bem? Não é? Uhum. E depois dessas explanações, né, a pessoa que vai orientar irá fazer, irá fazer uma análise do seu perfil cognitivo, que são as suas Uhum. aptidões, não é? Que são os seus interesses e onde você se revê mais. Agora, será que existe uma etapa pré-definida para se fazer uma orientação profissional ou académica? Eu diria que não. Uhum. Porque, como sabe, inquietações, não é? Existem, pode acontecer a qualquer momento na vida. Uhum. Uhum. Portanto, imagine uma sociedade tão complexa como a nossa, que está a passar agora por terríveis vicissitudes. Eu gostava de fazer o A e o B, mas o país já não está. Eu não sei se dentro desse e aquele tempo eu vou conseguir fazer aquela cena, está a ver? Yeah. Quando você tem uma orientação, tens uma disciplina, não é? E você é determinado e é comprometido ao que você ousa dizer que vai fazer, aí é possível lá chegar. E por outra, e essa orientação pode ser, digamos, de caráter contínuo, de tipo, olha, Ok. até falei com o Edivaldo, que é uma pessoa que já trabalha nessa área e entende. Ele disse-me o A e o bem. Quando eu for para casa, enquanto ser pensante, isso poderá suscitar em mim outras dúvidas. Exato. Eu estava aqui a pensar no A e B, será que isso aqui poderá fazer isso e aquilo? Então, com essa orientação contínua que terei com o Edivaldo, então será possível eu me tornar, primeiro, um profissional satisfeito, me revejo no que faço, sou feliz pelo que faço e pelo serviço que presto. Porque, ao contrário, vê o que acontece. Um médico ou alguém que faça medicina, acima de tudo, tem de ser humanista. Claro. Tem de entender que, para além das necessidades financeiras, que é o salário, ele é médico, está aí para salvar vidas. Porque não se explica, não, o que acontece que alguém morre na porta da clínica porque não teve dinheiro para pagar. Para pagar, exato. Então, dali começamos a nos questionar. Mas será que esse gajo já tiraram-lhe ali? Ou ele mesmo sabia? É verdade, mano. Ou ele mesmo Isso é verdade. sabia o porquê que está a seguir esta formação. Portanto, é essa a necessidade, não é, da gente ter sempre alguém para nos acompanhar em qualquer etapa da vida. Sim. Uau. Realmente, realmente, é bem verdade. Eu, por acaso, ainda hoje falava mesmo com alguém sobre essa questão, principalmente da área da medicina. Mas olhando um pouco para aquilo que é a nossa juventude, a juventude angolana, Uhum. que nós sabemos, né? Pronto, a juventude angolana hoje vê-se jovens que querem lutar Uhum. para, digamos, salvaguardar o bom nome da juventude angolana, Uhum. que durante muito tempo foi vista como
pronto, todos nós sabemos, diziam, não, a juventude está perdida, a juventude assado e cozido. Mas pronto, é nesta fase da juventude que surgem muitas questões, muitas dúvidas, principalmente o que seguir profissionalmente, que passos devo marcar. Então gostaria de saber qual é a importância então desta orientação vocacional para os jovens. Ou seja, por exemplo, eu há dias vi muito, acho que era em muitos colégios e escolas, havia agora encerramento do ano letivo, alguns que terminaram o ensino médio e não só, não é? E chega a altura que muitos vão entrar para o preparatório e etc. Mas eu gostaria de saber, para estes jovens, qual é a importância dessa orientação vocacional? Porque até certo ponto nós sabemos que nos dias de hoje as pessoas olham e dizem, pô, o que é que eu vou fazer? Não, faz o curso X porque podes trabalhar na empresa X. Ou faz o curso X porque o tio X trabalha na empresa Y. E muitas das vezes depois encontramos pessoas que chegam ao meio do caminho e deparam-se com uma situação e dizem, não, não é isso que eu quero para a minha vida. Não é esse curso que eu quero, não é esse curso que eu gostaria de fazer no meio do caminho. Então, qual a importância que realmente existe para nós jovens recebermos essa orientação vocacional? Ok, você fez menção de algo muito bom. Olha, eu aqui vou deixar de falar de modo geral. Vou falar mesmo da nossa cena, no caso concreto Angola. Bem, a melhor fase para se fazer uma orientação vocacional num adolescente é a fase de transição entre o fim do primeiro ciclo do ensino secundário para entrar para o segundo ciclo do ensino secundário. Por quê? Exato. Porque é ali onde o indivíduo, não é, digamos, vai tomar uma decisão que terá um impacto para toda a vida, escolher que profissão é que este fará, ou que tipo de curso é que vai seguir no ensino médio e, consequentemente, direto ou indiretamente, seguir uma área relacionada, portanto, a esta área que fizer no ensino superior e para a profissão. Mas agora, como e quando fazer isso? Algumas escolas, não é, dependendo das suas características e do seu organismo, têm, portanto, gabinetes de acompanhamento. Existe, por exemplo, o GIVA, existem os mentores, que é para acompanhar estes estudantes. Mas muito antes de chegar nesta fase, na nossa banda nem todos temos condições, por exemplo, para levar o filho a uma consulta de um psicólogo. Por exemplo, você fala isso no Jovem para Wings, tem que ir de um psicólogo. Epa, chega, está a pensar que é verdade. Pois, aí é dali, não é, onde, digamos, na base começa o papel da família. Pois, os primeiros orientadores, os nossos primeiros professores, médicos e tal, mas são nossos pais. Os pais. Nossos familiares, as pessoas que nos circundam. Portanto, é aí que é necessário a conversa, né, para que essa criança ou esse adolescente saiba realmente o que valerá a pena fazer. Agora, as orientações que poderão advir da parte exterior poderão ser apenas adicionais, mas a princípio a família tinha de fazer a sua parte. Ou então conversar com profissionais. Hoje em dia, não sei se é o efeito da crise, não é? Já temos aí muitos especialistas a darem palestras. Não quero criticar porque não conheço, mas isso é positivo. Por quê? Porque de uma ou outra forma, eles acabam por despertar a atenção de outra. Porque imagine, nós temos Angola, um país bastante rico e todas as áreas de formação têm saídas em Angola. Quer seja para as engenharias ligadas a recursos naturais, quer seja para agronomias, quer seja para áreas sociais, a gente tem saídas. Mas agora, se essas crianças forem orientadas em casa, será, olha, eu acho que se eu fizer o A e o B, poderia ser, eu me sair bem. Antigamente, como é que era? Edvaldo, eu acho que é bom, aqui que está batendo na banda é petróleo, se tem que ser... Essa era a nossa ideia, mas depois a gente entendeu que, olha, o petróleo então acaba. Ou então pode baixar o preço. Portanto, Angola tem muitas outras riquezas. Então, que tal você se formar nesta ou naquela área, onde tem possivelmente agora menos concorrência, e amanhã te tornares um bom profissional nisso? Está a ver? Portanto, então, eu acho que é essa a importância. Isso fará com que evitemos frustrações, evitemos que a gente tenha profissionais que
estão aí porque sabem que se não trabalhando não terão um salário. Pessoas Uhum. que façam com zelo e dedicação aquilo que ousarem a fazer. Exato. A Alvarina diz aqui, por isso é que é importante existirem mentores, se possível, a partir mesmo do ensino médio. E ela Uhum, depois diz ainda, o nosso país ainda precisa aprender mais sobre saúde mental e a importância de ter contato com um ou uma psicóloga. Um dia uhum, chegaremos lá. A Rosa Alexandrina pergunta, gostaria de uhum. saber quais habilidades que a orientação vocacional pode ajudar a desenvolver. Ok. Pronto, a pergunta da Rosa. Ok, Rosa, a princípio, todo e qualquer indivíduo tem um perfil cognitivo. O perfil cognitivo não é, digamos, define-se, digamos, estás a ver o nosso cérebro, tem o lado direito e o lado esquerdo. Tem o lado que é o mais lógico, tem o mais habilidoso, ou, digamos, para criatividades, não é? Exato. Portanto, cada uma dessas áreas do nosso cérebro precisa de um desenvolvimento. E com maior precisão, não é, ele poderia dar, mas chegas nisso se fosse um psicólogo. Mas, de modo geral, Uhum. a Rosa, por exemplo, pode ser uma pessoa versátil, pode fazer o A e o B. Mas há uma coisa em que a Rosa muito mais se identifica. Mas uma vez que a Rosa consegue fazer o A e o B, a Rosa fica confusa, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui, mas eu não sei se eu fizer isso vou me sair bem. Tá que vou conseguir, digamos, uma boa saída. É dali onde surge a necessidade de conversar com alguém. Ou que já trabalhe na área, ou um psicólogo, ou mesmo uma pessoa de família, né, para que se possa orientar. Ou então, se tiveres uma graça de estar numa escola onde existam ou instituições ou gabinetes de apoio aos estudantes, como o GIVA, os Uhum. mentores, né, e mais do que os monitores, né, ali poderás ter uma orientação Uhum. muito mais precisa. Sim. Ok, ok. Por acaso eu lembro agora, eu tive uma aula que falava sobre crescimento profissional e pessoal, e a Uhum. professora falava, deu o exemplo de um estudo feito aqui, que pegaram um número de adolescentes que tinham a inclinação a determinada área, não é? Uhum. Que eles conseguiam muito rapidamente escrever, né? Aquilo que os professores diziam. Então pegaram um outro grupo que tinha dificuldades. O que aconteceu? Trabalhou-se durante um certo tempo com aqueles que tinham as suas habilidades e com Uhum. aqueles que não tinham aquelas habilidades. Deu-se conta que ao exercitarem com aqueles que não tinham aquela habilidade, puderam aumentar até mais ou menos 15 a 20%. Mas Ok. para aqueles que já tinham aquelas habilidades, teve um acréscimo acima de 50%. Quer Uhum. dizer, quanto mais eles estimulavam o seu lado forte, mais fortes ficavam ainda. Então, também há essa importância, né, de nós olharmos e ver, não, a tua inclinação é para essa área. Uhum. Então, logo, se tu apostares ali, há mais probabilidade de você tornares ainda melhor nisso. Então, Naturalmente. é muito importante isso também. Uh, olhando para o nosso tema que fala, não é, da orientação vocacional como um processo de desenvolvimento social, eu gostaria de saber agora qual é a relação existente entre a orientação vocacional e o desenvolvimento social, ou seja, de que forma é que um influencia no outro. Ok. Bem, até aqui já falamos um pouco sobre orientação vocacional. Eu acho que já temos uma ideia, não é? Mas agora, o que é isso, desenvolvimento social? Bem, em poucas palavras, eu diria que o desenvolvimento social refere-se a circunstâncias ou de uma determinada sociedade, não é? Digamos, consegue ter a melhoria de condições de vida de maneira sustentável da sua população. Mas agora, o que é isso de sociedade? Sociedade é um conjunto de pessoas ou indivíduos, não é, que vivem numa determinada área e lutam para a solução dos seus problemas, quer seja de modo individual ou coletivo. Uhum. Então, imagine um indivíduo que tenha, portanto, uma orientação no que fazer, por que fazer e como superar, de que forma é que essa pessoa irá influenciar a sociedade em que está inserida. Será muito mais precisa do que quem faz sobre o que, pá, eu queria aparecer, portanto estou a fazer. Uhum, uhum, é Yeah. verdade. Portanto, eu acho que, de modo simplificado, é isso que seria, portanto, a resposta para esta questão. Realmente é bem verdade. Agora vem uma outra questão que se calhar muita gente pode fazer. Será Uhum. que todo mundo carece de orientação vocacional?
Se sim ou não, eu gostaria de uma justificação. Bem, digamos, cada um de nós, não de modo imperativo, né? Porque mesmo nos superdotados, você precisa de alguém que te dê uma luz, está a ver? Você pode ter uma luz tipo, olha, eu posso fazer isso desta forma, mas se conversar com alguém que já conhece e convive com esta coisa, portanto, a tua visão será muito mais ampla. Exato. Portanto, não diria que de modo imperativo todos precisam, mas é um bem necessário, mesmo para as pessoas que estão bem orientadas, sim. Ok. Ok. Agora, indo um pouco para a sua experiência que tem em associativismo juvenil, será que, olhando para aquele que é o nosso contexto hoje, será que ainda é notável uma grande quantidade de jovens que carecem realmente de uma orientação vocacional? Ou será que, com o acesso às tecnologias de informação, não é assim tão necessária essa orientação vocacional, porque os jovens encontram um conteúdo aqui, um conteúdo ali? Será que, fazendo uma comparação, por exemplo, daquilo que era mais ou menos há 9, 10 anos atrás, e aquilo que é hoje a realidade da juventude, será que ainda sente essa necessidade de orientação vocacional? Sim. Digo sim porque eu vou começar pela última parte, quando falou digamos, que agora temos acesso digamos, às TICs e tanto mais. Infelizmente, digo, a nossa juventude ainda precisa de uma orientação de como fazer o uso da internet para o seu benefício. Porque, digamos, se o Edvaldo notar, se tiver só um dia ou algumas horas, vá para alguns perfis no Facebook ou no Instagram, de alguns irmãos lá de alguns irmãos lá na banda, né? Você poderá ver que tipo de informação é que essa juventude partilha. Que tipo de conversa, digamos, leva assim, digamos, a mais pessoas a gostar, a partilhar e tanto mais. Eu acho que, mesmo até para o próprio uso das redes sociais ou das TICs, nós ainda carecemos de uma orientação. A Marina está a rir. Pois, então, ainda carecemos de uma orientação de como usar, não é? O que partilhar e como partilhar. A juventude angolana precisa, portanto, de uma orientação de como usar as redes sociais e de como, digamos, escolher uma profissão para si. Hoje em dia, não é? Infelizmente, graças à crise que está a afetar o país desde o ano 2014, não é? Que é uma crise que eu digo que não estávamos à espera, porque pensávamos que o petróleo era, portanto, infinito e que o preço ia disparar, disparar e tanto mais. E esta crise, infelizmente, não apenas levou-nos, não é, digamos, o dinheiro, levou-nos também os valores, é verdade, levou-nos os valores morais e cívicos, não é? É As verdade. famílias, infelizmente, perderam aquela base que eu e Edvaldo conhecemos e deixamos na banda. As igrejas perderam o foco que tinham. Porque É verdade. imagina uma sociedade onde as famílias perdem, digamos, o peso. O pai, por estar desempregado, eu é que trago o dinheiro em casa, portanto, o pai deve cumprir o que eu digo. Portanto, numa sociedade assim, é muito difícil encontrar pessoas devidamente orientadas. Portanto, o que eu acho que seria correto a fazer a princípio é que as famílias retomem os seus lugares. Quando eu retomar, não é? É no seguinte. O pai, em caso, quando disser, filhos, depois do jantar, todos vamos à sala de estar, vamos conversar. Na minha casa sempre foi assim, não é? O pai disser, olha, até a hora X, todo mundo deve estar dentro. É dentro. E as igrejas devem voltar a pregar a salvação de que o que para o Estado é crime, para a igreja é pecado. Então, não roube, não mate, não faça isso. Porque imagine, quando esses três elementos intervenientes na sociedade reconhecerem o seu papel, a igreja, a família e o governo, os jovens não terão nada a fazer senão seguir a norma ou a regra. Um exemplo concreto. Vou falar de uma experiência. Eu, no mês de outubro, tive a graça de ser convidado pela Embaixada do Ruanda, na Alemanha, para participar de uma conferência que foi presidida pelo presidente Paul Kagame. Como sabe, Ruanda é um país que está a dar chapada a todo mundo, quer seja para nós Realmente. africanos como
para os demais continentes. Como possivelmente o Edvaldo sabe, Ruanda, em 94, que há, digamos, concretamente 25 anos, né, sofreu um genocídio. Exato. Um país pobre, pequeno, estava totalmente dividido. Imagine, 25 anos depois, Ruanda hoje, 2019, teve o maior crescimento econômico no mundo. No mundo, sim. 12%. Vê como é que está a educação social daquele povo. Imagina, no Ruanda, por exemplo, se o Edvaldo for meu vizinho, ou meu irmão sequer, eu serei o polícia do Edvaldo. Se dá do lixo no chão, vou lhe avisar. Edvaldo, onde é que lixo é isso? Se continuar, chama polícia e você vai preso. Exato. Há um comprometimento, uma responsabilidade moral e social de cada um dos ruandeses que nem tens ideia. E uma coisa muito, digamos, pertinente que eu notei ali foi qual? Quando o presidente reuniu com o pessoal, porque aquilo foi uma conversa, ele disse que neste ano os ruandeses, eles não trabalham para o governo, mano. É um dever social deles como cidadãos. É verdade, meu irmão. Os ruandeses atraíram mais de 100 empreendedores ou empregadores e nas suas cotizações contribuíram com mais de 200 mil euros para a evolução do país. Olha só para nós. Em Angola, hoje, por exemplo, se eu elogiar uma atividade bem feita, epa, pouco importa se sou doente para lá não sou. Só para gostei da cena, para meu país fizeram fixe. Se eu gostar, só elogiar uma coisa, epa, esse já é baixo. Isso é verdade. Já perdemos o sentido dessa palavra terrível que é bajulação. Sou o intelectual, o jovem que tem aquela mente crítica. Fez, não fez, está mal. Portanto, esse também é um dos paradigmas que eu acho que, enquanto cidadãos de um país, devemos mudar e olhar para o país de que é todo nosso. Acho que tentei falar um pouco. Não, mas sim, senhora, sim, senhora. Prontos. Agora surge, eu acho que se calhar uma das questões que poderia acabar por elucidar melhor como é que poderia, se calhar, ser colocado em prática esse processo todo, né? Então, a minha questão é a seguinte. Olhando para todo o nosso contexto sociopolítico, que hoje nós temos visto que também um certo número de jovens já tem tido um grande destaque na sociedade, não é? Como poderia ser aplicada esta orientação vocacional dirigida aos jovens no nosso país? Por exemplo, há países em que, durante o ensino secundário, primeiro ciclo, nesse caso, há uma certa orientação, há testes e tudo, testes psicotécnicos, testes vocacionais e etc., para tentar entender a inclinação que aquela pessoa tem e etc. E, desde muito cedo, trabalha-se com psicólogos e profissionais e outros profissionais da educação ligados a essa área. No nosso país, isso é uma realidade que não existe ainda, não é? Temos tentado nos adaptar com aquilo que temos. Digamos, uma pessoa daqui vai, mas ainda estamos muito aquém daquilo que se espera. Mas, olhando assim, como é que, por exemplo, as famílias podem fazer isso? Como é que a igreja pode fazer isso? Como é que o governo pode fazer isso? Aplicar essa orientação vocacional. Porque nós sabemos também que muitas das vezes, e isso eu digo, por exemplo, desde a altura em que eu fiz o ensino médio também, as pessoas entram no ensino médio onde tiver vaga, digamos assim. Tem vaga, vou entrar aqui. Não é porque eu vou entrar porque não, o meu curso tem que ser esse, não. Depois, é mais, se calhar, no ensino superior em que a pessoa, se calhar, tem aquele poder de escolha e vai dizer, não, epá, eu quero fazer isso. E depois notamos que acaba por haver um certo problema, porque a pessoa no ensino médio viu uma coisa, no ensino superior vê outra, por vezes diz, não, epá, não era isso que eu queria fazer. E acaba essa confusão toda. Então, como poderia ser aplicada essa orientação vocacional dirigida aos jovens e adolescentes? Ok. Bem, eu acho que o grande momento começou quando a crise chegou. Epa, não me leve a mal. Eu acho que a crise veio, trouxe os problemas que trouxe, ainda estamos a viver, mas eu quero olhar para a crise digamos, da mesma forma
não é, que o genocídio fez a Ruanda. Uhum. O genocídio não é algo para se alegrar, não é terrível. Houve muita gente frustrada, não é? Porque Uhum. imagine, eu não posso ir na casa de Edvaldo chorar porque também tem outro na minha casa. Portanto, era complicado. Mas hoje, 25 anos depois, Ruanda está onde está. Por que eu estou nesse ponto de Ruanda? Porque a nossa crise é mesmo terrível. Digamos, levou consigo tudo o que a gente tinha. E daí, o governo angolano trouxe uma política que eu achei interessante, que é da diversificação da economia. Uhum. Quando se fala de diversificação da economia, não se trata de pegar dinheiro e, digamos, e distribuir. Não é? Você vai, abre aí uma loja. Não é isso. Não é? Primeiro, não sei se o Eduardo deu conta. No meu tempo, no meu tempo de Macarengo, as escolas que existiam eram contábeis para o ensino médio. Exato. Depois de um tempo, isso até se calhar eles previram isso, não sei, começaram a construção de escolas, por exemplo, IMAG, né, administração, não é? Uhum. Mas escolas ligadas a áreas industriais, a áreas Uhum. de pois. E mesmo até as próprias universidades surgiram em elevada escala, não é? Criaram agora mediatecas, não é, que são as bibliotecas multimédias. Uhum. E agora, esse é um processo que não acontece dia para noite, porque Uhum. as bases estão a ser feitas. Mas agora, o que é que se precisa? Criar um gabinete ou criar, portanto, o Ministério da Educação, uma PES, não é? O Ministério da Juventude e Desportos, a Família e Uhum. Promoção da Mulher, devem criar, primeiro, equipas para que possam acompanhar, primeiro, os jovens, a família. Deve fazer, digamos, o que lhe compete, o Ministério da Juventude e Desportos, criar programas, não é? Não apenas quando temos assim, digamos, uma data histórica, então vamos fazer uma marcha, né, para isso aqui. Aquilo é rápido, passa, mas que se cria Uhum. programas, né, para que possam despertar as mentes da juventude. Olha, estamos nessa fase. Ontem, quase todo mundo queria fazer engenharia de petróleos. Hoje em dia temos com a agricultura também consegue ser feliz. Com a agricultura também consegue chegar aqui e acolá. Agora, Uhum. o INAB, por exemplo, tem aqui uma grande oportunidade para poder, digamos, trazer os seus quadros. Porque o governo angolano, não é, investe muito dinheiro Muito. em Uhum. angolanos formarem-se no exterior. E grande parte dessa gente, depois de formada, o que acontece? É entregue à sua sorte. Ou fica onde está, onde fez a formação, porque lhe apareceu uma chance para bombar, fica já a bombar. Uhum. Então, dali, o nosso governo gasta e quem beneficia-se é um outro governo. Portanto, eu acho que o INAP poderia, né, na minha opinião, criar mecanismos para que nós voltemos mesmo para a banda para pagar o dinheiro ali do governo. Exato. Porque isso não é uma oferta. O governo não é uma igreja para dar ofertas. Pois, a gente tem que contribuir. Porque como é que será? Eu estou certo que existe alguém que muito admira o Edivaldo. Também existe alguém que admira um Caca e olha para um Caca como sendo um modelo a seguir. Vem num Caca ali a esforçar-se. Uau, esse Caca começou assim, está assim. É porque se eu também fizer o que este gajo fez ou está a fazer, posso lá chegar. Então, Uhum. desta forma, nós acabamos por influenciar diretamente esses jovens e evitamos o quê? Alastrar as famílias prisionais, não é? E Uhum. mais jovens irão para as formações. Uma peça está a fazer o seu trabalho, não é? Tem o Sinfotec, tem os centros de formação profissional distribuídos aí e aqui e acolá, Uhum. mais escolas criaram-se, mais universidades estão a criar. Portanto, o que eu espero apenas é que as televisões, rádios e outros meios de comunicação social possam promover esse programa do governo que é da diversificação da economia. Provar aos jovens porque é que não é só a engenharia de petróleos que vai te dar profissão. Uhum. Porque essa de falar passou é rápido, mano, ninguém presta atenção. Portanto, eu acho que esses seriam os mecanismos a usar para salvar a juventude. Realmente, realmente. Até porque durante muito tempo todo mundo sonhava em ser engenheiro de petróleos. Uhum. Depois foi mudando a onda, começaram a surgir algumas outras áreas e as pessoas foram também se inclinando. Mas notou-se também que as Uhum. pessoas iam muito
porque o fulano está a fazer ou porque o fulano fez. Muitas das Uhum. vezes não porque quer e muitas das vezes nem tem conhecimento da aplicação prática daquele curso que vai fazer. Pois. E fruto disso, encontramos muitas das vezes profissionais insatisfeitos, muitos que vão fazer simplesmente à vontade do pai, do tio, do avô, mas sem que o tio, o avô explique o porquê, não é? Não, Porque, por pois. exemplo, dizer, pá, meu filho tem que ser doutor, eu sou doutor, meu filho tem que ser doutor. Por quê? Tem que ser doutor porque o pai é doutor e pronto, né? E depois nós encontramos pessoas insatisfeitas, profissionais insatisfeitos, que muitas das vezes acabam por não fazer da forma correta o seu trabalho. Uhum. E por exemplo, né? Eu estudei no Alda Lara e durante muito tempo, no Alda Lara, Você, não, você era a minha oposição. eu Aldalar estudei e lá no meu. Alda Lara. E lá no Ok. Alda Lara, nós tínhamos, nós tivemos, eu tive muitos colegas que pronto, fizeram, eu fiz informática no médio e muitos fizeram informática também, mas depois mudaram, porque eles falaram, não, epá, eu só entrei aqui porque o meu tio é professor aqui, entrei aqui porque o meu pai conhece aqui alguém, e porque também naquela altura era muito difícil entrar nesses institutos, no ITEU, Macarenco, Aldalara, era muito, Uhum. e meu também era muito difícil para se poder entrar. Mas hoje já há mais facilidade, não é? As pessoas já conseguem entrar com mais facilidade, e eu acho que desde mais cedo já consegue-se olhar para aquilo que se quer no futuro e começar a se preparar mais cedo. Prometo, Isso, sim. isso, isso é muito bom. Eu tenho visto, por exemplo, agora, muitos locais em que há o curso médio de enfermagem, antes havia o IMSS apenas, mas agora eu tenho visto muitos locais em que as pessoas vão se preparando já e é muito, mas muito bom mesmo. Pois. E é de louvar isso tudo. Então, eu acho também que cabe agora, não só os próprios jovens, mas as próprias famílias Uhum. olharem para os seus filhos não como se fossem apenas robôs que devem fazer aquilo que os pais ou que os cabeças de família querem, mas Aí onde olhar, começa a situação. exato, olhar e tentar saber, olhar para a inclinação, não, epá, fulano de tal, epá, ele gosta muito disso e tal, epá, filho, já pensaste em fazer isso? Epá, essa área, se você não quiser, essa área tem aplicação aqui, essa área tem aplicação ali, e eu acho que seria muito bom. Eu tenho um sobrinho que ele, desde muito cedo, ele gostava muito de desenhar, desde muito cedo. E pronto, uma vez perguntaram, o que é que você quer ser? Ele disse, pá, eu quero ser arquiteto. Eu falei, pá, você mesmo gosta de desenhar, quer ser arquiteto? E tem um irmão formado nessa área, foi instruindo, e pronto, ele hoje está a fazer de desenhador projetista no ensino médio, Tá e vendo? pronto, né? Então acho que a família precisa Uhum. começar já a mudar esse paradigma que nós tínhamos antes de que nós tínhamos Uhum. que ser porque o tio fulano é, mas Uhum. olhar para o potencial que essa pessoa tem, não é? Pois, E acho então, isso muito importante. E. Uhum. se você deu conta, por isso é que eu, a princípio, toquei o papel fundamental que a família desempenha, digamos, na orientação vocacional. Porque imagine uma banda como a nossa. Para nós, estou a dizer, Edivaldo, vamos a um psicólogo. Temos. Primeiro, sei, como então? Eu não estou tendo para família. Portanto, o grande psicólogo, primeiro, é o nosso pai ou a nossa mãe, o nosso irmão. Portanto, se a família, isso quer dizer, reconhecer o seu papel e o fizer bem, o governo criar as condições para que as coisas se executem, como já estão criadas algumas, não é? O professor, não é? Saber que ele está ali como um orientador, digamos, como um pedagogo para ensinar o que sabe. E a Uhum. igreja, como já disse, que deixa-nos pregar como casar, como ter um marido rico, uma mulher, sei lá o quê. Preguem a salvação. Preguem que isso é pecado e sabemos que é pecado para Deus. Pegamos para o país a CRI. E, portanto, teremos estes três elementos a caminhar e vamos no além. E, por outra, eu gostava aqui de frisar o seguinte também, de que se antes a gente era confusa sobre o que fazer, hoje em dia com a crise, há muita coisa que fazer, porque pá, esse número que está a bater, tá, se eu fizer Uhum. isso aqui agora, você está bem fulano, ele até não estudou, ele só fez mas olha, tá. Então dali há necessidade de poder, primeiro, os jovens estão na banda, aqueles famosos, que são pessoas que têm influência daqui a acolá, são pessoas que devem ser usadas no positivo
para passar mensagens boas e ajudar, digamos, os jovens a posicionar-se, porque ao contrário, as cadeias vão sempre aumentar e não queremos isto. Realmente. Realmente. Olha, só para contribuir por acaso, antes de irmos para a próxima questão, antes disso também, deixa eu só ler aqui alguns comentários. A Massimiana diz, hoje em dia poucos pastores falam sobre salvação, falam mais sobre o dinheiro. A Alvarina diz, obrigado por falares disso, Afonso. São muitos bolseiros qualificados para ajudar a Angola, mas estão sem beira nem eira, infelizmente. Pronto, é bem verdade. E a par disso, eu agora acho que me perdi, esqueci o que eu quis falar nos comentários. Mas sem problemas. Eu acho também, agora lembrei, sim, falava sobre os famosos influenciadores, etc. Há uma onda agora, que existem os influenciadores digitais, não é? Que eu acho que nós, porque na sua maioria são jovens, e eu acho que nós, como jovens, e os jovens, vai aqui um alerta, influenciadores digitais, que devem realmente influenciar, devem realmente influenciar a juventude para um bom caminho a seguir, para um bom rumo. Porque eu não sei, pode ser que eu esteja errado no meu conceito de influenciar, mas quando nós somos influenciadores, significa que nós temos pessoas que olham para nós como um espelho. Automaticamente, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, por mais que nós não queiramos influenciar, acaba por influenciar alguém. Então, é necessário que nós tenhamos todo o cuidado, toda a cautela com as nossas ações, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós postamos, porque alguém está a fazer, não é? É verdade. E então, eu tenho visto muita gente, né, que é influenciador digital e tal, principalmente nas redes sociais, mas eu acho que é hora desses influenciadores digitais aproveitarem o público que têm para poder influenciar os jovens para um bom rumo. Aí está. Porque imagine, eu hoje, por exemplo, depois de uma hora, caso eu vá para páginas assim do Instagram, né, no Facebook, pessoa que tem N número de seguidores, que tipo de matéria que essa pessoa partilha? O que é que essa pessoa incentiva os seus seguidores a fazer? Quer dizer, para além de coisas, digamos, que não são oponentes à sociedade, mas nada tem a oferecer. Então, eu acho que o Ministério da Comunicação Social, não é, tinha ou de estabelecer alguma ponte entre os seus conteúdos com essa gente, porque a nossa sociedade precisa de todos. Se pensarmos, olha, para quem está a governar é o partido X, então esse é o problema deles. É mentira. Tal como já aqui dei o conceito de sociedade, é o conjunto de todos nós, direto ou indiretamente, lutamos para a solução dos problemas que nos afligem. Portanto, se é o conjunto de todos nós, quer dizer que cada um de nós deve desempenhar o seu papel. Porque imagine, se eu fizer a minha parte, o Edvaldo também fizer, e os demais que nos acompanham também fizerem, imagine de que forma é que a gente vai impactar a sociedade. Realmente. Realmente. O Pedro diz, sobre os bolseiros angolanos, o país carece de um mecanismo de enquadramento. Lamento muito. Prontos. Essa questão do enquadramento... Nessa questão do Pedro, eu acho o seguinte. Um tempo atrás, não é? O INAGB era INAB. Instituto Nacional de Bolsas de Estudo. Pois. Depois passou para o INAGB. Aqui eu acho que esse termo INAGB não veio ao acaso. Quando se trata de gestão de bolsa, quer dizer, isso tem a ver com o processo, durante o processo de recolha de dados, acompanhamento durante a formação e depois possível enquadramento depois de formação. Porque somente desta forma é que o país poderá ter os recursos que gastou durante a formação destas pessoas. Porque imagina, eu não sei se para além de Angola, sinceramente falando, se estiver errado, por favor, me corrigirem, eu não sei se para além de Angola existe mais algum país no mundo que gasta assim tanto, que investe assim tanto dinheiro em pessoas para formarem-se no exterior. É verdade. E cada um de nós, eu acho também que seria, digamos, de boa fé se tivéssemos, digamos, a responsabilidade moral de que hoje estou aqui, não posso ser egoísta, venho de uma sociedade esta que hoje, melhor do que nunca, precisa de mim. Tem muitos jovens na banda que são super inteligentes, mas infelizmente não tiveram a mesma chance que nós. Estamos aqui, posso terminar, de que forma que eu posso contribuir, que eu posso, digamos,
digamos, ajudar estes outros também, fazer ponto para que eles Uhum. consigam fazer uma coisa. Portanto, essa também é nossa responsabilidade de refletir nisso e fazer uma pressão direta ou indireta para que o INAP possa fazer ou criar relações com empresas existentes de acordo ao leque de cursos que o INAB oferece, quer sejam empresas ligadas a áreas industriais, como petróleo e o resto, ou empresas não ligadas a administrações, para que ao menos o governo consiga reter o tanto dinheiro que gasta em nós. Sim. Isso é bem verdade, é bem verdade. E a Alvarina contribuiu aqui, não é? Dizia que seria bom se existisse um órgão governamental que cuidasse do enquadramento dos bolseiros, de modo a contribuírem para o desenvolvimento da nação. Então, É verdade, realmente. Olhando agora para aquilo que é a Agenda 2063 da União Africana, não é? A África que queremos, que tem nela 7 aspirações, na qual, falando propriamente da sexta aspiração, por exemplo, que fala sobre uma África onde o desenvolvimento seja orientado para pessoas, confiando no potencial do povo africano, especialmente na mulher e na juventude e nos cuidados à criança. Eu gostaria de saber agora do Afonso, de que forma acha que o impulsionamento ou a aplicação da orientação vocacional poderia contribuir para o alcance das aspirações, ou se calhar desta sexta aspiração, traçada nesta agenda da União Africana. Ok. Bem, e diz Agenda 2063 da União Africana. Essa agenda, tal como o Edvaldo faz menção, é um conjunto de objetivos tangíveis, divididos em 10 anos, 10 em 10 anos. Porque, tal como eu fiz menção na publicação que fiz da outra vez, de que a África só será a África que queremos quando formos nós a cuidar dela. Significa que devemos ter um pensamento pan-africanista. Por quê? Porque imagina, muitos sabemos que a África é um continente bastante rico. E sabemos isso através de quê? De livros escritos por pessoas que nem são africanas. E batemos no peito com orgulho. Gente, meu país, meu continente é muito rico. Mas de que forma é que eu posso contribuir para a transformação da riqueza que o continente tem para se rever na vida dos africanos e na minha própria vida? Portanto, estes, digamos, como eu disse, são objetivos SMART, quer dizer, são tangíveis, foram definidos, são bastante atrativos e que precisam de nós para o seu alcance. Sem cortar, o Afonso agora está a colocar já em gestão de projeto. Já está a colocar gestão de projeto, já está a falar aí de Smart. Não é? Pode continuar. Mas também não precisava. Não. Pois, porquê? Ao invés de falar, olha, vamos mudar, quando nós hoje reclamam de que, olha, então essa União Africana está ali, nunca faz nada, os cotas vão para ali e ficam a dormir. Então, se você é uma união que tem, digamos, a mesma, digo, dinâmica, autonomia que a União Europeia, por que a União Europeia que se injeta o A e o B? Está ali, digamos, um conjunto de objetivos bastante ambiciosos, não é? De que, por exemplo, até 2020 eles querem terminar os conflitos em África e erradicar a pobreza até 2025. Isto é bastante ambicioso só de ouvir isto. Mas agora, de que forma é que nós somos os jovens de hoje, dentro de 50 anos já não seremos. Quer dizer, isso vai ser nossas vidas. Agora, de que forma é que nós estamos, digamos, preparados para, digamos, receber essa agenda? Porque devemos pensar globalmente e agir localmente. Exato. Nós, como angolanos, o que é que estamos a fazer para o nosso país? Sem querer olhar para as cores de partidos, porque para além de, antes de você ser do partido A ou B, você já era angolano. Exato. Pois, de que forma é que você, como cidadão angolano, que tem esse dever social, tem contribuído para a tua sociedade? Como é que você tem ajudado os demais que não tiveram a mesma chance que tu? Portanto, com estas questões respondidas, estaremos em condições para falar se estamos à altura ou não para responder às expectativas desta tão ambiciosa agenda que a União Africana tem. Exato, exato. E aproveito também, não é? Aproveito a todos aqueles que estão aqui a acompanhar o nosso Lafando, que, pronto, essa agenda está disponível na internet. Se alguém precisar e não encontrar, pode deixar uma mensagem aqui no nosso off e nós vamos fazer chegar, vamos enviar essa agenda 2063
que é uma agenda muito rica e eu acho que todos os jovens deveriam ter contato com ela. Agora, falando propriamente sobre si, Afonso, eu gostaria de saber se já recebeu por parte de alguém uma orientação vocacional antes, não é? Se calhar de escolher o curso a fazer no ensino médio, no ensino superior, recebeu por parte de alguém. Caso recebeu, né, gostaria que contasse-nos como é que essa experiência mudou a sua vida. E se não recebeu, gostaria de saber o que é que acha, caso tivesse recebido. Seria bem melhor? Bem, Edivaldo, eu venho de uma família que não é abastada, mas é bastante rica em termos de convivência social e educação. Portanto, desde muito cedo, eu fui um puto traquina, um puto que sempre queria saber a mais. É sério. Fazer muitas perguntas e tanto mais. Digamos, eu tenho aqui uma questão imperativa que muito me impulsiona até hoje. Por exemplo, como é que o fulano tal chegou ali, fazendo o bem? Se ele podia lá chegar, porque também posso. Ele tem um fígado, também tem um coração, tem um cérebro que tem dois lados, também tem. Portanto, eu posso lá chegar. Mas quando eu fui para uma Macarenco, para começar, quem me amedrontava eram os meus vizinhos. Isso aqui é de Macarenco. Não adianta você. Aí muita gente tenta, nem no teste sequer passa. E depois, a minha melhor amiga é a minha mãe. Né, pá? Eu vou ter um pico e dizer, pá, mamãe, eu quero fazer uma Macarenco, mas que parece que essa uma escola é impossível, mãe. Pois, é que toda a gente que eu estou a perguntar está-me a chamar a atenção que é para não me meter ali. O que a mamãe tem a dizer? Mas filho, por que você gostaria de ir para aí? Porque mãe, eu estava já, digamos, eu passei ali no Cine Atlântico, fui lá, vi primeiro uma escola muito bonita, bem localizada, quase com toda a maioria dos nossos governantes passaram ali, tem boas referências. Também gostava de fazer parte dessa gente. E ela perguntou-me, ok filho, e achas que, digamos, essa motivação que você tem é suficiente para aguentar as batidas de Macarenco? Pá, mamãe, se o fulano passou por aí, ele é pessoa, ele não é Deus. É sério. Embora criança, de modo, digamos, bastante ousado, eu estive aí e apostei. E agora, durante o processo de formação, como possivelmente sabe, eu fui presidente da Associação de Estudantes, lá no Macarenco. Pois, durante a formação, eu consegui, portanto, estabelecer uma boa relação com quase todos os coordenadores de curso. Não é? Depois das aulas, ou antes mesmo das aulas, estava a conversar com esses cotas, alguns estudaram na Rússia, Romênia e outras bandas. Tá, prof, o que o prof acha que seria fixe que eu fizesse? Pá, rapaz, a coisa é essa, aquela, mas cuidado. Se tu fores para a Rússia ou Romênia, cuidado com as mulheres. Ok, ainda bem. Pois, então, o que aconteceu? Eu entendi que, olha, é possível fazer o A e o B, mas, pese embora eu goste de fazer essa área, essa coisa, isso requer disciplina, requer comprometimento e responsabilidade moral. Está a ver? Portanto, isso eu consegui e até hoje eu tenho